Olha quem tá de volta, gente, que alegria! Digcast, o podcast mais querido das empreendedoras mulheres reais, porque aqui a gente fala o quê? Tudo que envolve empreendedorismo, maternidade, amenidades, fofocas, tudo que a mulher que empreende, que quer se desenvolver, que quer crescer, precisa saber. E hoje, gente, sério, depois de um longo inverno sem Digcast, a gente tá voltando, vocês não estão entendendo. É a terceira Thiaga. Trouxemos aqui simplesmente a terceira Thiaga, uma potência, uma mulher que transformou a nossa vida. A gente tem certeza que a história dela vai transformar quem tá escutando aí também. Então, assim, é uma história sobre encantamento, é uma história de resiliência, é uma história de como transformar o simples em algo, assim, tão memorável. Ela é uma mulher que a gente é apaixonada, né, Thiaguita? Completamente apaixonadas. Desde que a gente conheceu essa convidada, a gente, assim, cada dia que passa, ela nos surpreende, né? Sabe aquela pessoa que cada dia te surpreende mais? Quando você acha, não, agora chegamos. Não, ela vem com mais alguma coisa, com mais encantamento, com mais surpresa. E quem é ela, Thiaga? Meu Deus, estamos recebendo Thiaga Jussava, salve de palmas! Ju Pádua, da Saava, a marca mais querida de todas. A gente ama demais. Essa mulher é um acontecimento, é um fenômeno da natureza. Vocês vão entender Deus por que... do céu. Ju, nenhuma introdução nossa vai fazer jus ao que você é e representa pra gente. Então, assim, tudo isso que a gente tá falando é muito verdade. Quem vai estar vendo aqui a gente... E além de tudo, além de ser inteligente, além de ser essa mulher à frente dessa empresa maravilhosa que a gente vai falar sobre isso, é ainda uma mulher extremamente generosa, uma gata super estilosa. Olha aqui. Não, Oh, é meu maravilhosa. Deus. E nós estamos, quem estiver vendo, as pessoas que... Se você tá só ouvindo, dê uma olhadinha nos nossos looks, porque, assim, nós estamos todas de Saava. E Ju é um Maravilhosas. acontecimento fashion. Então, assim, vale a pena. Muda pro vídeo e vê a gente, né, Thiago? Bem-vinda, Ju. Obrigada por você ter aceito esse convite. Tá aqui dividindo. A sua história precisa ser levada para o mundo. O seu jeito, a sua liderança. Você é uma mulher que inspira muito. Em pouquíssimo tempo de Dig, você contagiou ali todo mundo. Você é unânime, né? Uma mulher unânime. Todo mundo fala assim, meu Deus, a energia da Ju. Então, a gente quer aprender com a sua história hoje. E hoje, Ju, o nosso episódio tem um apoiador muito importante, que é a Paco. Achei chique, tá? Chique, não é? Essa nossa convidada com o presente dela. Estamos todas aqui com a nossa... Isso garrafinha. aqui, gente, não é só uma garrafa. Não é. Porque a Paco é o quê? É uma empresa que une propósito, sustentabilidade e performance. Como a Dig acredita que toda empresa com visão de futuro deve ser. Exatamente. E, gente, eu acho que o melhor jeito da gente começar esse episódio é Ju se apresentando, né? Ju contando um pouquinho da história dela. Então, assim, Ju, pra quem não vive no universo Beverly Hills, DigMind, Exato. conta pra gente quem é você. Ai, gente, obrigada. Primeiro, tô olhando no olho de vocês, mas olho pra todo mundo que tá assistindo a gente também. Obrigada pelo convite de coração. Eu tô, assim, muito realizada, muito nervosa. Então, se a mão tremer, se eu responder alguma coisa errada, tá tudo certo, porque eu sei que eu estou no espaço seguro. Total. E isso eu aprendi com o Dig também. Então, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. E eu não vou saber nunca agradecer vocês, né? Pelo amor de Deus, esse tanto de coisa que vocês falaram, eu espero que eu faça 10% jus aí para todo mundo. Em primeiro lugar, eu quero também que as pessoas que estejam conosco aqui aprendam ou ouçam ou se identifiquem com alguma coisa da nossa história. Eu acho que tudo que vocês falaram é o olhar de vocês, a gente recebe muito o que a gente está aberto a receber. Mas, às vezes, a gente não se vê dessa forma, né? Mas eu vou contar um pouquinho, vamos ver. Espero que eu ajude também outras empresárias maravilhosas. E a Ju é essa mulher que tá à frente da Saava. A Ju, ao longo da história, vai falar também. Já deixa seu arroba, Ju, os dois. O seu pessoal e o da Saava, pra quem... O nosso arroba da Saava, Saava Bags, Saava com 2 As, bags de bolsa. E Ju Saava, que agora é um local mais ativo também. O Saava Bags sempre foi o meu ambiente, sempre foi onde eu me expus, onde eu colocava meu look do dia e tudo mais. Mas, com tudo que vem acontecendo com a internet e tudo mais, a gente precisou dividir esses dois mundos. Então, o Ju Saava está ativo também agora. Exato. E Ju é sócia do marido, então a gente vai falar um pouco disso aqui também, né? É a Babado. rainha do encantamento, mãe da Ioiô, ela empreende há 13 anos, é uma história de muitos altos e baixos, e a Ju fala como ninguém sobre esses baixos, né, Ju? Você trouxe uma coisa que marcou a gente profundamente aqui, que a gente não tropeça em pedras grandes, né? Não tropeça. São aqueles pequenos detalhes do dia a dia, é aquele 1% que a gente não está olhando, que depois faz um estrago muito, muito grande lá na frente, né? Exatamente. Então, vai ser aqui
aí uma trajetória de muito conteúdo, de muito conhecimento e também de muita inspiração de uma mulher, né? Que hoje quem vê, assim, pode falar assim, nossa, mas como é que fez esse sucesso da noite pro dia? Da noite pro dia tem 13 anos, né, Jô? Só 13 anos. 21 trabalhando com couro, então Nossa. é bastante. É muita história. E hoje, Ju, pra gente começar aqui o nosso papo, a gente quer já papo reto aqui, direto no encantamento, porque pra nós é o que a gente vê de mais forte no DNA. Sim. Da sua empresa e de você. E da sua equipe, né? É muito louco isso. A equipe da Ju tá aqui e a gente fala isso. Fala assim, Ju, quando a gente entra lá, sabe, você não tá, parece que a gente está sendo atendido por você. De tão, assim, é tão forte isso que você passa. Então, você tem um encantamento, assim, que é muito forte no seu DNA. Que a gente vê que essa marca registrada. Como que nasceu, Ju, essa visão tão próxima e tão sensível sobre encantamento, sobre o poder da experiência e a importância da experiência? Tá. Eu falo hoje em dia, né, a gente brinca com todo mundo que a Saava não vende bolsas. A bolsa é quase que uma consequência e a pessoa tem muito orgulho de usar a nossa marca e eu tenho muito orgulho de contar isso, e as roupas e tudo mais. Mas quando a gente tinha mais ou menos a Saava começou pelo atacado. Vou resumir aqui um pouquinho para todo mundo entender como que a gente chegou no encantamento. A Saava começou no atacado, no Minas Trend Preview. Foi ali que eu comecei a pensar em vendas e bolsa. Então, era um mercado focado no que a marca seria. A gente foi caminhando devagarzinho, depois com 3 anos a gente quase faliu e deu tudo errado. Depois a gente começou a trazer o varejo para dentro da Saava. E tudo mudou quando eu escutei uma das lindonas, que é como eu chamo as minhas clientes. A minha primeira lindona, que foi literalmente a primeira pessoa que comprou a minha bolsa. Ela foi no meu showroom e falou assim, olha, eu acho que o mundo precisa conhecer as coisas que você faz. Você está vendendo para outras marcas, com outros logos e tudo mais. Eu acho que tem algo mais especial que é você. É você atrás da marca e tudo mais. E mais incrível ainda é quando você me fala que só existe uma bolsa, porque eu vendi um mostruário. Eu fazia um mostruário para uma feira, era uma bolsa de cada para as pessoas tirarem um pedido. Quando eu falava para o cliente de varejo que passava na porta, queria comprar, e eu falava assim, não posso te vender, só tem uma, é meu mostruário. É aí que elas viravam e falavam, então eu quero, porque só tem uma. E aí eu vi ali no mercado que tinha um buraco que ninguém estava suprindo, que era a bolsa exclusiva, uma bolsa só para cada pessoa. Então, o encantamento começou desse pequeno detalhe, não ter um alto estoque, trabalhar com poucos produtos, mas para o cliente final. E aí, a gente começou a trabalhar aí com poucas peças e fomos ganhando, né, ganhando um pouquinho mais o mercado. Mas aí, eu fui aprendendo com o tempo que encantamento não é só o produto. Eu falo isso para todo mundo, fala assim, o que é a experiência do cliente? Eu vou servir um espumante gelado, eu vou servir um café com a borda de doce de leite, isso é a experiência do cliente. Não é. A Magic Box é uma experiência do cliente, faz parte do encantamento, mas ela também, sozinha, não caminha. E aí, a gente veio através de pequenos detalhes e principalmente escutando o cliente. Se a gente não escuta o nosso cliente final, mas com muita atenção, tem muita coisa que passa batido. Tem muita coisa interessante que a gente poderia estar vendendo e produzindo e que não é feito porque a gente deixa para lá. Então, primeiro foi isso, sobre ter produtos que não fosse criado em massa, que não tivessem grandes quantidades. Segundo, eu me encantei por... Ali, quando a Saava tinha 5 para 6 anos, eu cismei que eu queria uma embalagem diferente do que todo mundo tinha. Eu demorei 2 anos para introduzir a Magic Box de uma forma que não fosse cobrada a parte do cliente, porque isso eu acho que é uma quebra de experiência também. Você comprar um produto de R$1.000 e falar, mas você quer com a caixa? É 200. E a pessoa tem que pagar a parte, eu não queria isso. Então, a gente levou ali mais ou menos 2 anos para ir introduzindo de pouquinho em pouquinho essa embalagem. Primeiro era só presente, depois era só no Natal, depois foi para os itens maiores, até que virou o que é hoje. O financeiro quase me mata, né? Mas a gente conseguiu. E o meu financeiro é o meu sócio, então é bem difícil. E o encantamento, a gente fala isso, que, em primeiro lugar, para encantar o cliente, a gente precisa estar com uma equipe encantadora, mas ao mesmo tempo a gente precisa encantar a nossa equipe também. Então, acho que pequenos gestos e pequenos carinhos a gente vai criando e fortalecendo com o tempo. Então, graças a Deus, a gente tem uma equipe que fica com a gente por muito tempo. Claro que tem pessoas, às vezes, que vêm e vão e tudo mais, mas normalmente a nossa base fica com a gente muitos anos. Estou aqui, Kel está atrás das câmeras para provar isso. Inclusive, ontem comemoramos 7 anos da Kel na empresa, gente. Uau! 7 anos. Isso porque ela era nossa cliente antes. Então, ela era uma cliente que quis entrar na equipe. A Má tem 1 ano e meio, né, Má?
A Maia é a mais novinha, eu acho, ela e o Oli, né? Mas uma das coisas que a gente fala muito isso é o cuidado de dentro para fora. E quando a gente fala isso de bem-estar, da mulher se cuidar para poder cuidar do próximo, eu acho que é o mesmo pensamento para a empresa. Então, o encantamento, ele começa da equipe, do treinamento, de postura, até chegar ao cliente. Então, é isso que você falou, né? Você chega na loja e sente que você está sendo atendido pela Ju, é porque, na verdade, não é a Ju que encanta, é a Saava. E a Saava é feita por todos que estão ali dentro, né? E todos passam por muitas reuniões, são muitas trocas, são muitas cobranças, mas, consequentemente, são muito abençoados também a levar a nossa experiência até o cliente. Ô, Ju, e sabe o que é muito interessante quando você fala assim, não é nem a Ju, nem essa, é a cultura. Cultura. Porque a sua cultura é tão forte que ela é mais... A sua cultura, ela ultrapassa as pessoas, né? O DNA da Sava, ele tá tão introjetado em todo mundo que tá lá dentro, que é muito claro, assim, você vê a cultura sendo expandida ali pelas pessoas. E uma coisa que é muito interessante do seu trabalho também é o atendimento pelo WhatsApp, né? Sim. Existe na Sava, pelo que a gente... Me corrija se eu estiver errada, Sim. mas existe uma cultura muito forte da venda pelo WhatsApp. E o que a Ju faz de venda por WhatsApp, eu nunca vi ninguém fazendo. A Ju e a equipe da Ju, né? A Sava faz. Sim. Porque vocês mostram, vocês conversam. Todo mundo que é atingido através do WhatsApp por vocês é de uma forma, assim, vocês falam de uma forma como se a pessoa já fosse amiga, né? Vocês trazem um DNA ali da Sava. Como é que vocês entenderam? Porque vocês não têm site hoje, né? A gente tem site, a gente tem loja online, mas não é um lugar que a gente trabalha com tanta força, sabe? O nosso marketing não é tão focado a isso. Exatamente porque a gente faz muita questão de ter proximidade com o nosso cliente. Então, cada vez mais a gente tem preocupado com o nosso site para tentar trazê-lo para o nosso mundo, porque o nosso mundo é exatamente isso que você está contando, que é a proximidade, estar junto do cliente, mesmo ele estando à distância. Só que é um pouco mais difícil a gente fazer essa experiência acontecer numa loja online, né? Mesmo a gente colocando ali um vídeo, eu conversando diretamente com o cliente, mas eu acho que as coisas estão nos detalhes sempre. Não só embalagem, equipe, cultura, mas quando a gente pensa assim, eu vou fazer um atendimento, se eu não tiver o cuidado de atender essa pessoa pelo nome dela, eu já comecei errado. Então, a principal coisa que uma pessoa gosta de escutar, quantas vezes a gente já não ouviu isso? O que o ser humano mais gosta de escutar? O próprio nome. Então, a gente começa por aí. Segundo, que a gente vai... Aí a gente quebra, tá? Vão ter muitas pessoas que vão poder responder por aqui falando assim, não concordo. Que é a questão de chamar o cliente pelo apelido. Principalmente no mercado de luxo. Eu escuto muito isso, falando, gente, não chame por apelido, não chame de lindona, não chame de querida, tem que ser o nome. Eu falo que eu vou completamente ao inverso disso. Eu falo, sim, no primeiro contato que você tiver com a pessoa, você vai chamar ela de Nath, você vai chamar ela de Bru. Por quê? Você vai quebrar ali, nem que seja pro estranhismo ou pra uma coisa ruim, mas a pessoa vai olhar e vai falar assim, uai, o que é isso? Que intimidade que é essa? Só que depois vai vir todo um atendimento e tudo mais que a pessoa vai entender essa proximidade. Fora que o nosso atendimento via WhatsApp, isso começou há muitos anos, quando eu tive a minha primeira vendedora. A gente começou a fazer vídeo pelo WhatsApp, porque eu fazia look do dia pelo Facebook. O Instagram não existia ainda. E aí, a gente fazia o atendimento, a cliente não queria ir na loja, ou minha loja estava bagunçada, ou qualquer coisa assim. Eu falava, não, você quer vir na loja? Não, não vem não. Aqui, eu vou te mandar um vídeo que você nem precisa sair de casa. Então, há 10 anos atrás, eu meio que pus isso na cabeça do meu cliente. Porque eu não tinha o espaço do jeito que eu queria. Eu não tinha a sofisticação que eu queria ainda dentro da marca. Então, eu comecei a fazer vídeos no espelho, igual o look do dia, só que com o nome da pessoa. Só que isso há 10 anos atrás, eu tinha um cliente por dia, e olhe lá, era muito fácil. Eu atendi a Bru, eu atendi a Nath e pronto, tá tudo bem. Hoje em dia, a gente tem uma equipe de vendedores e cada um atendem, eles fazem pelo menos, se eu estiver errada, você me corrige, que é pelo menos 20, 30 vídeos por dia. Olha todos isso, por gente. nome. E o que acontece? A gente está lançando a bolsa X. São 20 vídeos iguais da bolsa X, só para poder falar do nome da pessoa. E não só o nome, a gente vai fazer perguntas. O que você faz? Como é que você trabalha? É para você? É presente? Isso vai entrar no vídeo também. Então, consequentemente, eu crio uma proximidade com o cliente que ele não precisa estar na minha loja. Mas se ele for, vai ser mais fácil. O encantamento acontece ali nos 3 segundos da porta, né? O sorriso, a hora que minha equipe responde e atende, o próprio espumante, a caixa mágica chegando, sentar no sofá verde. Isso tudo faz parte da experiência. Mas a gente quer levar
essa mesma experiência pro WhatsApp. Por isso que o vídeo é tão importante. A gente não cria vínculo se a pessoa não te enxergar. Então, Eu falo WhatsApp, por experiência muito difícil. própria. A minha mãe foi atendida lá na Sava e fizeram um vídeo pra ela. E minha mãe não vai em lugar nenhum, na WhatsApp. A minha mãe não vai, ela trabalha. Ela vai assim, ela só Nem na trabalha. DIG? Nem na DIG ela vai fazer tanto. essa reclamação, se o sou. Exatamente. Que honra, E então, ela gente. foi, porque ela falou assim, gente, a menina de lá, ela me convidou e ela me chama de Sil. E aí ela falou que fazia muito questão da minha presença. Então eu vou lá, porque eu gostei do jeito que ela me atendeu. E então, assim, você conseguiu, através do seu vídeo, levar uma pessoa que não vai em nenhum lugar na sua loja. Ai, que bom. Pelo atendimento, pelo que foi feito Sim. no WhatsApp. E isso é incrível, assim, eu acho sensacional. Nossa. Isso faz parte, entrando mais um pouquinho nessa questão, que eu acho que é interessante, que é uma das coisas que as digníssimas mais me perguntam também. Como fazer esse treinamento? Como levar isso adiante? Porque é muito difícil a gente fazer e falar para outra assim, então, você tem que fazer desse jeito. E cada um tem que pôr o seu toque. Eu acho que o principal é a gente sempre lembrar que mesmo que a empresa precisa de uma cultura e de uma coisa um pouco mais engessada, a gente tem que respeitar o jeito um do outro também. E é isso também faz parte do encantamento. Então, por exemplo, tem o meu jeito de fazer um vídeo, que tem um padrão, mas vai existir a Kel fazendo atendimento, existe a Yaya fazendo atendimento, existe o Oli fazendo atendimento. O Oli, por exemplo, é um vendedor super discreto. Ele não fala alto, ele não é de conversar tanto. Então, normalmente, uma cliente que gosta muito dele é exatamente porque quer essa descrição, quer essa fala um pouco mais baixa. A pessoa que conversa e gesticula e nananã, normalmente tá comigo, que é a pessoa que mais... Eu e Raquel, olha lá, tá até rindo. Eu e Raquel é assim, é 2 minutos de vídeo. Os meninos, às vezes, conseguem ficar ali em 30 segundos. A Yaya já tem mais a doçura, a delicadeza de falar com o cliente de forma mais carinhosa. Então, a gente respeitar um pouquinho do que tem em cada equipe, o toque de cada um. No treinamento, a gente fala muito disso pra eles. Deem opinião sincera. Não fechem venda só por fechar. Então, assim, a bolsa não combina com uma pessoa baixinha. Não. Fala, essa bolsa não é pra você. Pela sua altura, eu prefiro que você use tal bolsa. Traga a sinceridade. E o treinamento, gente, que não pode largar a mão. É assim, acho que diário, né, Kel? Se a gente falar que não é diário, a gente está mentindo. Mas todos os dias, a Kel analisa vídeos que estão sendo enviados, atendimento que estão sendo feitos. Eu analiso por semana, sento com o Kel e falo assim, olha, volta nesse aqui, esse aqui a gente está precisando melhorar, esse aqui teve um errinho. E é assim, é no detalhe. Oi, Ju, teve 2 coisas que você fala que me chamou muita atenção, né? Porque é isso, às vezes a pessoa vê você agora e a Sava desse jeito, né? E pensa, mas fazer isso com uma equipe assim é muito mais fácil, né? Me chamou muita atenção na hora que você fala assim, quando eu não tinha a minha loja ideal, quando eu tinha um cliente, eu já fazia isso, porque isso pra mim é importante e tal. E como que você trouxe isso, né? Porque assim, gente, sendo muito sincera, é muito mais fácil. Por exemplo, eu tenho a minha Robo, que é sucesso total, absoluto. E ela foi um boom, né? Foi então, um assim, boom. um boom Meu esse Deus. modelo de bolsa. É muito mais fácil você virar e falar assim, pô, é a roupa camurça, caramelo ou preta? Manda esse vídeo aí, É. sabe? O vídeo tá pronto. Uma foto bem feita, né? O mesmo Pronto. vídeo, olha essa roupa e tal. Mas assim, faço questão de falar o nome. Então, assim, vai gravar, né, 30 vídeos. Isso é estar aqui, isso faz parte da gestão da empresa, né? Esse olhar seu enquanto empresária. Então, isso é muito legal, porque mostra o que para você não abre mão ali, né? Enquanto isso aqui não abre mão, então tem que fazer isso aqui e tem treinamento. E você, Ju, você é estilista, né? Sou formada em moda, inclusive. Como que para você é Mas é a coisa que eu esse- menos faço, engraçado. Né? Hoje eu queria saber muito disso, assim, Sim. né? Como que é pra você, assim, esse olhar empresário, que é o da gestão, que é isso, tem que Sim. analisar o vídeo, tem que isso. E muitas vezes isso distancia a gente da paixão do que a gente começou o nosso negócio, né? A gente vai se distanciando do que a gente Vai. começou. Vai. E como E que se a gente não se pega nesse caminho, é difícil de voltar. Eu acho bem difícil. Mas o estilo, a moda, né? Eu estudei moda, sempre foi o que eu amei. Eu tive muita dúvida da faculdade de moda ou da faculdade de psicologia, que inclusive foi a primeira faculdade que eu passei. E o meu pai não me deixou fazer. Ele falou, não, você é muito nova. Eu passei na faculdade com 17 para 18 anos. Ele, não, você está muito nova para entrar em psicologia. Faz outro curso e depois você volta e faz a psicologia. Falei, Sábio. combinado. Combinado. Entrei na faculdade de moda e a minha vontade sempre foi trabalhar como estilista, com criação, mas uma marca de alguém. Nunca quis ser empresária. Na verdade, eu nem sabia o que era isso. Eu acho que há 25 anos, 30 anos, isso não era tão discutido assim, né? Ser dona de algo, criar algo. Então, nunca foi uma vontade.
E aí, eu fui para o mundo das bolsas com o meu primeiro estágio, porque eu precisava fazer um estágio por conta da faculdade. Foi o estágio que eu consegui, era dentro de uma fábrica. E foi ali que eu me encantei pela bolsa e pelo couro. Eu não conhecia nada. Mas ali que eu fui entender que uma bolsa é cortada à mão, é costurada. Quantas mãos que passam para nascer uma bolsa que a gente compra ali no shopping. Então, eu fui começar a entender de onde que vinham o produto e os acessórios. Para mim, só a roupa importava. E foi ali que eu fui criando esse encantamento e abrindo o leque da criação, do estilo. Porque era uma marca de atacado e eu precisava produzir um volume de criação muito alto. Então, eu era estilista, mas eu estava do lado de uma estilista que era... Gente, eu lembro dela até hoje. Ela chama Antonieta. A marca não existe mais, era a Covenant. Antonieta era uma pessoa muito engraçada e muito intensa. Ela era mais velha, um pouco mais idosa, assim, para a idade que eu tinha. Mas ela era muito intensa. Eu lembro dos gritos que ela dava quando uma bolsa nascia, quando uma bolsa era aprovada. E eu lembro dela na fábrica. Era uma fábrica de 3 andares. Ela dava uns gritos. Ai, meu Deus, já... E eu tenho disso dela até hoje. Porque quando as minhas bolsas nascem, eu grito, assim, quando alguma coisa acontece. E dali eu fui para a La Spezia, que é uma segunda marca que eu trabalhei durante muitos anos com a Vanessa. Era um volume de criação muito alto também, porque era para o Minas Trend Preview. Então, era muita criação, só que meu foco era só estilo, criação e tendência. Quando eu conheci o Diogo, assim, para quem não sabe, a Sava foi realmente idealizada pelo Diogo, não foi por mim. E hoje, quem mantém Diogo, a seu base... marido. Diogo, meu marido, meu sócio, diretor financeiro. Hoje em dia, ele está mais focado em outros braços, outras coisas que a gente está tentando crescer o nosso olhar, mas ele é o nosso diretor financeiro hoje e ele é a nossa base de números, assim, de vendas, de buscas, metas e tudo mais. É uma pessoa muito estratégica, e ele que me levou para abrir a marca e falou, olha, vamos abrir a marca, você desenha, você faz tudo e tal, e eu vou te ajudando aqui. E assim foi. E o meu início, então, eu vim de uma criação de produtos muito forte. Criar produto era a coisa que eu fazia com mais facilidade. O meu desafio estava em vender, em criar uma marca, em fazer marketing, em fazer outras coisas. Então, o meu início foi o inverso. O estilo era muito fácil, o restante eu precisava aprender. Quando eu caminhei para o estratégico, tático, operacional e tudo ao mesmo tempo, eu não voltei mais para o estilo. Então, o estilo é um lugar que há 13 anos eu sempre deixo ele em segundo plano, por incrível que pareça, apesar de que a gente lança um produto a cada 10 dias. Mas, assim, o estilo é um lugar que eu preciso visitar com muita sabedoria e ter meu tempo ali dentro. Porque eu fico muito no estratégico, no operacional, no tático, e eu esqueço total que eu preciso estar em fábrica aprovando produto. Então, como que eu lido com isso? Tendo cobranças. Literalmente, eu sou a pessoa que trabalha com metas e com aperto. Se o Diogo chega para mim e fala, olha, eu preciso de X reais hoje na conta, é assim que eu trabalho. Eu não consigo falar assim, daqui 1 ano a minha empresa vai estar não sei aonde. Eu tenho isso lá escrito no quadro, mas eu preciso saber o que eu preciso hoje. E com uma equipe mais redonda também, todo mundo caminhando, cada um sabe onde que tá, o que tá construindo, eu peço que isso venha deles também. Então, normalmente, os meninos da venda, eles vêm muito fortes de falar assim, cadê o produto novo? Que dia que vai lançar? Como é que vai ser? Aí vem o marketing aqui. Tá precisando de conteúdo novo, tá isso, tá aquilo. Aí é a hora que eu vejo assim, meu Deus, eu sou o gargalo. Cadê eu na fábrica, aprovando o produto e fazendo o produto, sabe? Então, eu tenho que me policiar demais. E essa, inclusive, é a última dor que eu tenho vivido, assim. Que é como soltar a rédea de muitas outras coisas para fazer o que não tem ninguém para fazer. Que é o estilo, sabe? E é onde você é insubstituível. Exatamente. Né? E é a minha função, né? Eu sou contratada para isso. Eu sou dona da Sava, mas eu tenho uma função ali dentro. Então, a minha função é marketing e estilo. E, às vezes, eu falho. Mas é muito interessante a gente delegar onde a gente pode e entender onde é o core do seu negócio e onde você é insubstituível, né? E você entender isso é muito importante para o negócio, para qualquer negócio. Ô, Juiz, você falou uma coisa que eu acho que nós aqui, empreendedoras, mulheres, né? A gente tem muito essa questão... Aqui na DIG, a gente tem um valor que é trabalhe com energia. Trabalhe com entusiasmo. E a gente consegue perceber isso muito em você e em todo mundo que está ali dentro
do seu time, né? Você falou do treinamento, mas como é que você consegue passar pro time esse intangível? Essa questão da sua energia, de como que você coloca Brilho no olho. brilho no olho. É. Como é que, porque eu acho que essa é uma dor de tantas empresárias. Como é que eu coloco brilho no olho do meu funcionário? Porque a gente tá aqui, a gente também gosta de trabalhar com energia. Pra gente, assim, se não for pra se divertir no processo, a gente nem Nossa, vai. não vale a pena. A gente nem vai, porque assim, é a nossa vida que tá em jogo. É como eu gasto o meu dia, é o que eu faço no meu dia. Se for pra ser um negócio muito ruim, muito maçante, trabalhando com pessoas sem entusiasmo, pra mim não vale a pena, acho que pra Nath também, acho que pra você faz também nenhum não. sentido. Então, como é que você faz essa motivação da equipe? Como é que você consegue trazer o brilho no olho pra eles? Nossa, é difícil responder isso. Posso passar? Essa Tô brincando. Não, mas eu sei. é a pergunta de milhões, e a Pergunta gente de quer que você milhões. responda, porque ninguém sabe como fazer isso. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Todo mundo que entra na Saava, a primeira coisa que a gente faz é dar uma pastinha de couro, um bloco, que a gente fala que é um bloquinho para a pessoa responder, escrever coisas ali e tal. Normalmente uns usam, outros não, mas todo mundo já ganhou esse bloquinho. E esse bloco, ele sempre tem uma cartinha na frente, escrita à mão, que eu escrevo ali na hora. Tipo, Marcela, seja bem-vinda, espero que aqui você seja muito feliz, conte comigo, espero ver seu crescimento, e eu coloco a data ali, e é isso. Eu acho que ali a gente já começa o processo. O encantamento foi o que a gente falou. O encantamento do cliente, ele tem que vir do encantamento da equipe inteira. Porque senão não faz sentido uma pessoa enrijecida atendendo a porta com alegria, porque você vai ver que isso é falso, você vai ver que aquilo ali não está acontecendo, que não vem dele. Então, acho que o primeiro lugar, os detalhes e o carinho, assim, eu sou muito preocupada com presente, com presença, com dar algo, sabe? Escutar. Eu escuto muito. O tempo inteiro que eu tô junto dos meninos, mesmo que eu tô precisando, ultimamente eu tô precisando estar mais no ateliê, mais fora de loja. Eu não tô sempre na fábrica e na loja, eu tô mais no ateliê. São 3 espaços diferentes, né? Pra todo mundo entender. Fábrica é onde acontece a costura, ficam as costureiras, corte e tudo mais. Loja é onde tá a minha equipe de vendas, é a ponta, né, de tudo que acontece. E ateliê é meu escritório de marketing, é onde eu fico mais sozinha também, tendo ideias. Então, toda hora, isso está na minha agenda. Eu tenho, no meu checklist semanal, eu tenho pelo menos 4 horas que são direcionadas à equipe. Então, ou é uma reunião geral, que é para escutar alguma coisa, ou é uma reunião com a Kel e com o Diogo, que aí é para pegar pontos importantes, ou é para estar na loja. Simplesmente estar sentada na loja ouvindo o que está acontecendo. E eu acho que isso a gente vai pegando as informações. A gente escuta uma pessoa que gosta de massagem, e aí no final do mês, ou uma meta atingida, ele vai ganhar uma massagem. Ou o outro que tem um sonho de fazer tal coisa, você vai pegando aquilo ali. A Yaya tinha, eu lembro, a Yaya falando, ela tinha um sonho de conhecer um restaurante X, aí teve um dia que a gente foi almoçar no restaurante X. Eu acho que são essas coisas que a gente vai encantando a pessoa. É literalmente igual uma amizade. Eu acho que a gente está muito mais junto com a equipe do que com a família. E se a gente não escutar e não prestar atenção, como que a gente vai fazer essa pessoa construir junto com você? Então, é a mesma coisa de sentar na mesa do bar com uma amiga que está com um problema e a gente pega e fala assim, e aí, o que foi? O que está acontecendo? Posso te ajudar? Tem uma opinião? Nananã. É essa mesma troca. Claro que isso não faz um treinamento de equipe. Existe um checklist, existem regras, né? Existem coisas que não dão para passar, que a gente tem que deixar o emocional de lado. Eu amo essa pessoa, mas espera aí, isso aqui não tá rendendo, isso aqui não tá entregando. Vamos ser mais duro, vamos ser mais rígido, porque isso também faz parte do treinamento. Até para a pessoa saber que tá tudo bem, a gente tá entre famílias, mas a gente tá em família, a família Saava ali. Mas ao mesmo tempo, não abaixa o ombro, não dá de ombro. Não joga para lá, porque isso aqui é uma empresa, as coisas precisam acontecer, o número precisa chegar. Então, treinamento incansável. Toda hora que a gente fala assim, mas eu já falei isso aqui, eu já pedi isso aqui, eu penso assim, gente, eu já pedi, mas é minha cabeça, sou eu que estou entendendo, eu sei o que eu quero. Se eu não representar isso 500 vezes, ela nunca vai ter oportunidade de fazer. Isso eu trago muito pro Diogo, por exemplo. Eu e o Diogo, a gente tem uma sociedade muito forte, muito boa como parceiros. Ele é muito pé no chão e ele é muito racional. Então, quando chega uma pessoa que fala assim, eu te pedi uma garrafa azul, você me entregou azul marinho, não foi o azul que eu pedi, tchau, próximo. Ele é literalmente essa pessoa. Eu sou assim, eu pedi o azul, mas ela trouxe um roxo. Mas talvez o roxo pode ser legal. Deixa eu entender por que ela conseguiu o roxo. Então, eu gosto de dar oportunidade. Mesmo que a pessoa tá ali, vacilou um dia, fez uma coisa errada, aí voltou, tentou de outro jeito, tá atrasado, não, fez não sei o quê, não cumpriu uma meta, não entregou tal coisa. Eu vou sempre conversando e tentando fazer.
Então, acho que isso faz a diferença para a pessoa que tá junto da gente. Ela enxerga. Todo mundo enxerga. A gente sabe quando a pessoa é carinhosa com a gente. Então, quando uma pessoa te cobra, ai, é um saco. Ai, minha chefe tá me cobrando de novo. Mas, ao mesmo tempo, lá no fundo, você tem esse nome, mas ela é tão carinhosa comigo. Ela já conversou tanta coisa comigo, ela já fez tal coisa comigo. Deixa eu tentar de novo. Então, assim, eu gosto tanto da Sava, deixa eu tentar de novo. E isso eu tive como prova, inclusive, 2 pessoas que já saíram da equipe, que não estão com a gente mais e estão construindo o sonho delas, assim. Mas foi um retorno que eu tive muito positivo dos 2 em épocas diferentes e eles falaram a mesma coisa. Ju, tudo que eu vou levar para a vida é que você não desiste das pessoas. Quantas vezes eu poderia ter sido mandada embora? Quantas vezes minha oportunidade já tinha acabado? E você estava ali, me escutando de novo e me treinando de novo. Quase eu não queria mais ser treinado e você estava me treinando de novo. E eu acho que é isso, sabe? É tentar dar oportunidade. Todo mundo fala, tá muito difícil encontrar pessoas. E realmente tá. Treinar pessoas é muito difícil. Lidar com pessoas, arranjar namorado, tá tudo difícil, gente. Não é só funcionário, não. Agora, se a gente não dá a oportunidade de conversar, de entender o lado do outro, de tentar mais uma vez, aí é todo de um em um mês trocando de pessoa. Eu falo que lá na Sava a gente tem um tempo de experiência, todo mundo faz uma semana de teste. Antes dos 3 meses de experiência, a gente pede essa uma semana pra gente estar com a pessoa ali também, depois da entrevista. Mas eu falo que depois dos 3 meses, a gente tem 1 ano de experiência, que é 1 ano que é realmente onde a gente vai se conhecer, onde a gente vai conhecer a pessoa. É ter paciência. E treinamento não é fácil, né, Ju? diário. Isso que você trouxe aqui. Eu acho bem difícil, assim, das pessoas não misturarem essa parte de, assim, uma família, amizade com preciso de resultado. A gente precisa de número. muito Uma difícil. empresa, ela não sobrevive sem resultados. Então, assim, e às vezes na hora que você cobra a pessoa, aí ela, nossa, mas você não era minha amiga, né? É. Então, eu acho Nossa, que falou desse isso aí jeito. que você consegue fazer, né, é pra poucos, porque isso não é fácil, né? Aqui na DIG, foi até lá no Assis, a gente escutou isso, a gente ficou muito, né? A gente falou assim, não, aqui, como somos fazedoras, né, o erro, ele vai acontecer, porque se a gente faz muito, o erro acontece, né? O problema é a falta de compromisso. Isso aí isso. que não dá pra tolerar, né? É o que foi combinado não Não ser ser cumprido, não né? ser cumprido, É alinhar né? expectativas, literalmente, né? Eu acho que a gente É. precisa ser muito claro no que a gente quer. Normalmente, assim, quando eu converso com empresárias e tudo mais, normalmente eu vejo que ela quer muito um funcionário ideal, uma pessoa que, nossa, essa postura e nananã, mas isso é construído. Eu já vi pessoas entrarem na equipe sem saber se vestir, sem saber se posicionar. E saíram de lá sendo pessoas chiquíssimas e tudo mais, porque ela estava aberta a aprender. E a gente ensina tudo, gente, tudo. Não é só a fazer um vídeo com o nome do cliente, mas é a postura, é o jeito que ela conversa, é o jeito, a roupa que ela usa. Isso tudo a gente vai falando com jeitinho, mas existe. Existe Com um jeito da certeza. gente dar um toque. É. Inclusive, uma das coisas que a gente fala muito, quando vocês falam assim, eu vou na Sava, tá todo mundo chique, tá todo mundo arrumado. Mas no nosso endomarketing, no treinamento geral, que todo mundo participa, ali existem toques e detalhes do jeito de se vestir. Quando a gente teve dificuldade, a gente já aconteceu isso na loja do Belvedere, a gente já teve funcionário que, assim, não aceitava o jeito de arrumar o cabelo. Na verdade, não. Não tinha um jeito de arrumar o cabelo e a pessoa chegava sempre com o cabelo muito bagunçado. E a gente falava, olha, faz assim, você tá numa loja assim, a gente precisa ter uma postura X. Aí a gente mandava referências, mandava tudo. Não gosto, não vou fazer. Não gosto, não vou fazer. Eu já poderia ter desistido ali. Até que a gente virou e falou assim, olha, eu faço questão de você aqui, vamos tentar mais uma vez? Vamos, então vamos a equipe inteira. Agora é obrigatório, todo mundo de coque. Aí todo mundo, nossa, mas eu podia arrumar o cabelo solto, a outra não. Eu falei, mas a gente tá em equipe, a gente vai tentar fazer junto. Se uma não sabe ainda como se posicionar e tudo mais, vamos fazer todo mundo igual até a gente aprender e depois vamos em frente? Aí pronto, expedição, coque, maquiagem básica, isso, aquilo, para todas as lojas. Até a gente entrar no padrão e depois disso essa pessoa ir se soltando e aprendendo como se soltar. Então, até nisso existem os detalhes, sabe? E quando a pessoa vive isso, né? A gente foi contratada pela Chart, que é uma marca de roupa mineira. Nossos parceiros também. Que a Ju, super Amo. parceira, também ama, né? E aí a gente foi contratada e a gente teve que ir num showroom que não é aberto para o público lá, Sim. escolher uma roupa. Quando eu cheguei lá, eu fiquei chocada. E eu fiquei chocada, porque o espaço é muito bonito. É Parece muito a casa da maravilhoso. Barbie chique. Não, e aí eu fiquei assim... Eu fiquei impressionada. Na hora que a gente chega, sai do elevador, é tudo. Até o botão do elevador e tal. E eu virei a primeira pergunta que eu fiz pra menina, eu falei assim... Por que esse espaço não é aberto? Porque as pessoas precisam de ver isso. De ver, né? Qual é o sentido de fazer um lugar tão bonito? E assim, deve ter sido muito, muito milionário, assim...
que as pessoas não podem vir aqui, porque ir lá é super burocrático. Pra gente que foi contratada lá, era super burocrático. E aí eu falei assim, cara, para eles passarem o que eles vendem, eles vivem, a equipe que fica lá dentro. Isso. Tem que A viver. equipe treinado lá vive. dentro. Aquilo ali é muito. E é isso que É foi. literalmente entrar no mundo, né? Você precisa Exato. trazer a pessoa pro seu mundo. Você entra no Pra mundo ela das ser um bom Charlenes ali, funcionário. né? É. E aí você se sente ali isso. naquele mundo. Eu falei, nossa, quem investe nisso, né? E é isso que você tá falando, Ju. Você investe esse tempo, você investe energia. E isso é um jogo do longo prazo. Porque Sim. essa troca de equipe, né? Isso é uma Nossa, coisa é muito que cansativo. é muito cansativa emocionalmente, de energia, Financeiramente. né? E hoje, Ju, a gente queria muito saber também, você é mãe da Ioiô. Sim. A gente vê o tanto que ela é participativa, principalmente no seu Instagram pessoal, né? Você tem Não, ali gente, uma ela- forma ela é uma muito... figura. Não. Ela é sua Filha, filha, né? Ela é sua filha. Ela é uma figura. Ela é sua filha. Ela é sua filha. personagem. Não, ela é, assim, um show à parte. É. E como que a maternidade, Ju? Porque a gente não sai impune dessa aí, né? Nossa, Essa aí. eu acho que é a fase mais intensa e difícil que eu já passei na minha vida. Como O que a que é ser maternidade empresa, não é refletiu, assim, na empresa, dos altos e baixos? Vamos falar aqui rasgado, né? Vamos. Sem romantizar. Eu não romantizo, assim, já começando, eu romantizo zero a maternidade, zero. Se alguém sentar comigo e falar assim, estou pensando em engravidar, será que eu faço isso? Ou faço ou não faço? Eu prefiro não responder, porque às vezes eu penso, tipo assim, sinceramente, deixa pra lá. Não sei, deixa pra lá. Mas assim, não é pensando em não engravidar, mas a gente acha que realmente é um mundo muito doce. Que é um mundo muito gostoso, o filho nascer, e você vai estar ali, você vai amamentar e tudo mais. Eu tive uma gravidez muito gostosa, muito. Eu morro de vontade de engravidar de novo, porque minha gravidez foi muito legal. Eu tive um parto do jeito que eu sonhei, e eu sei que isso é uma frustração de muitas mulheres também. E aí que vem, que a gente Só que acha... nasce. Não, só que a gente acha que... O que acontece quando a gente engravida? Eu vou pesquisar que o parto natural, que o não sei o quê, essa aqui, faz a fisioterapia pélvica e nananã. Por quê? Só existe o parto, a gente esquece que existe o pós-parto e que existe o mundo depois com a criança. E eu não me preparei para aquilo ali. E o meu maior sonho era amamentar. Falava assim, não, vou ter um filho, vou ficar ali horas sentado na poltrona amamentando. Primeiro, eu não conseguia ficar na poltrona, assim, literalmente eu descobri depois com a terapia que a poltrona foi uma grande inimiga real, assim, eu entrei numa depressão pós-parto muito forte, eu levei 2 anos para identificar essa depressão. E, literalmente, eu ficava na poltrona tentando amamentar só que como eu já tinha feito cirurgia na mama, eu já tinha feito redução, eu não tinha as glândulas e meu médico me avisou isso. Ele falou, Ju, O meu também. você não vai conseguir amamentar normal, vai ter leite e tudo mais, mas não é o suficiente. Então, tá tudo bem e tudo mais. Gente, eu não acreditava. Eu ficava 24 horas com a Iô no peito, quando ela dormia, morrendo de fome, porque ela chorava até dormir. E eu não aceitava dar fórmula. Aí ela dormia, eu entrava pra dentro do closet e ficava com a máquina pra tirar o leite. E eu tenho uma foto dessa, eu nunca consegui apagar essa foto. Eu tenho essa foto no meu celular, é a bombinha da máquina com menos de 10 ml de leite. Que eu mandei pra médica e falei assim, é suficiente? Aí a médica, então, tô precisando ver seu filho, porque eu acho que ela tá desidratada. E assim foi. A madrinha dela me visitou, que é a Aninha, me visitou, pegou ela no colo e falou assim, amiga, tá tudo bem? Você tá amamentando? Tá? O que tá acontecendo? E era pandemia, então tava muito sozinha. Aí eu falei, não, tô amamentando, tá tudo ótimo. Eu não contava, eu não conseguia falar em voz alta que eu não conseguia, que eu não tinha leite. E é bizarro, né? Eu nunca imaginei que eu ia ter uma dor que eu não conseguisse contar, porque eu sou muito aberta, eu falo muito das coisas. Eu não conseguia. Aí ela falou assim, ela já tinha tido filha, ela falou assim, amiga, eu sei que tá tudo bem, mas a gente faz o possível, mas eu tô preocupada. Eu falei, com o quê? Ela, a Iô está desidratada. Como é que chama isso aqui? A muleira. A muleira dela está encontrando uma com a outra, já completamente baixa, ela tá desidratada. Tipo assim, você deixando ou não, vou dar a fórmula pra ela agora. E eu lembro que ela foi na farmácia, foi na farmácia, eu consegui a fórmula, não sei. Eu tive até uma orientação de amamentação nesse dia. E ela deu, e a Iô mamou horrores, tadinha. Acho que foi o primeiro dia que ela comeu, ela devia ter 7 dias já. Ela mamou horrores, e dormia um dia inteiro. E eu tava no caos, porque eu falei, criança não dorme, mas é normal, criança não dorme. Na verdade, ela tava com fome. E ali eu fui aprender que eu não tinha controle de tudo. Minha filha, você falar isso com uma capricorniana empresária, que você não é dona de tudo, e que você não manda em tudo, e que você não controla tudo, Nossa. foi uma queda grande. Aí foi quando eu vi que eu não controlava, que existia uma coisa ali além de mim, que não era a minha escolha, não interessa se eu queria amamentar ou não, ela precisava do leite.
E eu não controlava mais aquilo. Aí eu precisava de ajuda, tinha uma pessoa ali pra me ajudar de noite. Aí eu me sentia horrível, porque eu não queria ter babá. E pandemia, meu pai e minha mãe tiveram câncer na pandemia juntos, exatamente quando a Io nasceu. Então, com esse medo do encontro, eu não tive minha mãe ali do meu lado todos os dias como eu queria. Minha sogra, a mesma coisa. Quando ela ia em casa, eu não aceitava muito. Então, foi uma maternidade muito solitária. E, ao mesmo tempo, eu não deixava o pai participar. O que acontece muito com as mães, né, gente? Meu Deus. A gente quer que o homem participe. A gente quer que seja um pai presente. A gente quer tudo dividido. Mas, vai trocar a fralda? Ah, não, mas tá trocando errado. Ah, não. Não pôs pra rotar direito. Não, eu nunca fui essa mãe, gente. Agora, Não, eu sempre aprendi. Tem problema, a fralda tá virada ao contrário, não tem problema, não deixa o pai fazer. Deixa. Então, esse início da maternidade, pra mim, foi por isso que eu falo que eu não romantizo. Os meus 3 primeiros meses com a Io foi muito dolorido, muito. Mas eu não falava isso em voz alta. Fui descobrir um tempo depois, eu olhava pra Io, assim, eu via ela dormindo no berço e eu falava assim, você é linda, você é tudo. Tipo, eu quero viver por você, mas você acabou com uma vida que eu construí. Eu sentia que ali tinha acabado. Eu nunca mais ia ser empresária, eu não ia na loja mais. Eu não ia montar look do dia, porque não dava tempo. Eu não ia fazer nada. Até que apareceu um anjo na minha vida. Apareceu não, já existia um anjo na minha vida, Mônica Nardi, que a gente pode marcar ela aqui, que é a minha obstetra. Ela me conhece, ela era minha cliente, então ela sabia que eu postava muitos stories e tudo mais. De repente, eu nunca mais postei. Ela me ligou de vídeo, eu dei end. Aí ela me ligou de novo, eu dei end. Aí ela me mandou uma mensagem falando assim, me atende. Eu falei, pode falar, tô aqui. Ela, não, eu quero te ver. E eu estava aos prantos, assim, chorando muito, porque eu chorava dia e noite. Aí eu liguei a câmera, ela falou assim, eu sabia que você tava mal. Ela tem um feeling, assim, eu acho que mulher, né, gente? A gente, quando se encontra, a gente tem um dom, assim, que é impressionante. Quando eu liguei a câmera, ela falou, eu sabia que você tava mal. O que você vai fazer agora? Larga a Yolanda, não interessa quem tá na sua casa. Você deixa a Yolanda aí, você vai passar um batom vermelho e vai trabalhar. Aí eu tinha 14 dias. Aí eu troquei de roupa, passei um batom vermelho, fiz um coque, porque lavar o cabelo não era uma opção. E fui pra loja. E a partir daí, eu voltei pro trabalho e comecei a trabalhar 2 horas por dia, 3 horas por dia. E aí foi aumentando. Depois a Ioiô começou a ir comigo. Isso era o auge da pandemia, então tinha muito esse medo, né, de trabalhar e tal, de levar a criança pro trabalho. E aí eu fui melhorando, mas existe uma coisa, gente, isso é muito real. Quem tá no pós-parto, quem tá vivendo esse momento do início da maternidade, conversem, sabe? Conversem, falem com as pessoas, com as amigas, que não tá tudo bem. Porque é fácil de ficar. É fácil da gente se organizar e ficar um pouco mais leve. Só que a gente sozinha de madrugada é muito ruim, é tudo muito pesado. E aí foi passando, eu fui voltando pra minha rotina, fui entendendo a Ioiô. E foi ali, com uns 4 meses dela, quando ela voltou, eu fiz curso de sono, então ela dormia, começou a dormir a noite toda. Eu comecei a ver que eu podia ver minhas amigas de novo, que eu podia vestir roupa de novo, que eu podia brincar de boneca de novo, só que brincar de boneca na minha loja, que era onde eu tinha costume. Foi ali que eu vi que tinha uma luz no fim do túnel. Mas a depressão, quando a gente não cuida, ela vai. Ela vai indo e a gente não sabe o porquê, ela vai indo. E aí, eu desenvolvi uma coisa que eu não contei. Primeira vez que eu vou contar, que eu vou contar pra todo mundo. Só contei eu acho que eu conversei com poucas pessoas e com a minha nutricionista, que me ajuda muito. Mas eu desenvolvi uma compulsão. E aí eu engordei quase 12 quilos depois da maternidade. Eu tive uma compulsão muito séria de comer escondido, de fazer coisas que eu não tinha coragem de contar para os outros e tudo mais, mas o corpo entrega, as coisas entregam. Só que era uma coisa que eu não falava. E aí eu fui traduzindo essa depressão num lugar que ninguém podia controlar, que só eu controlava. Eu acho que tinha um pouco disso, sabe? Tipo assim, a empresa depende da venda, depende do funcionário, a maternidade tem o pai, tem a babá, tem a família. Onde eu me controlava? No meu corpo, em mim. É meio que como se eu estivesse me punindo, mas ao mesmo tempo eu tava me bonificando também. Tipo, eu mereço? Eu mereço, então eu vou fazer isso. Ah, não, bati meta, eu mereço, então eu vou comer. Ah, não, eu não bati meta, eu tô nervosa, então eu vou comer. Ah, não. E aí, me gerou essa compulsão que eu não sabia. 2 anos depois que eu fui começar a entender de onde vinha e por quê, e se eu queria me cuidar mesmo ou não. E aí vieram vários problemas juntos que eu comecei a conseguir resolver depois disso. Então eu falo assim que a maternidade não foi a maternidade que me trouxe a depressão. Pelo contrário, hoje eu entendo que a Ioiô é do mundo.
Eu falo isso com ela, eu falo, filha, você não é da mamãe, você não é do papai. Todo mundo é seu dono, assim, todo mundo tem um pouquinho de você, sabe? A tia Kel tem você, o tio Fê tem você, as minhas amigas têm você. Então, você é de quem quiser estar com você na vida. Ah, vou dormir na casa de fulano, vai, pode ir. Eu sou dessa, gente, eu sei que é meio perigoso também. Mas eu sou dessa de, tipo assim, eu falo pra ela que se ela estiver aberta pro mundo, ela consegue muita coisa. Eu acho que o network dela já começou com 4 anos, porque ela é ótima. Ela é a conhecida do Sion. Então, eu falo, primeiro isso, a maternidade me ensinou que a gente não controla tudo. Então, eu repito isso pra mim, que ela não é minha. Porque senão eu vou ser muito controladora com ela. Então, o tempo inteiro eu falo, não é minha, calma. Ela não é minha, ela tem uma personalidade, ela tem um jeito dela. Segundo, que a maternidade me ensinou que eu realmente não controlo tudo. E se eu não tivesse passado pela maternidade, talvez eu não saberia liderar com leveza do jeito que eu estou conseguindo hoje. Não que eu tenha conseguido 4 anos atrás, 2 anos atrás. Mas hoje em dia, eu sei que eu preciso fazer um checklist, que tem coisas que eu tenho que cumprir e que nem tudo é Saava. E que nem tudo é ioiô. Então, acho que foi depois da maternidade que eu vi que, tipo assim, não, isso aqui eu vou resolver da empresa, mas antes eu vou pra academia. Depois, eu vou sair com as minhas amigas. Isso eu faço questão. Um dia da semana eu vou sair sozinha. Uma viagem com amigas de 3 em 3 meses. Tem coisas que são obrigatórias, que antes eu achava que eram lazer, que eram brincadeira, que era tipo assim, ai, alguém me convidou, então eu vou. Não, hoje é obrigatório. Quarta-feira eu vou no cinema sozinha. É o meu dia de ir pro cinema, tal, tal, tal. Porque se a gente não cuida da gente, a gente não cuida da maternidade, a gente não cuida do casamento e a gente não cuida da gente. E uma mulher que se prioriza é revolucionário, Ju. Isso que você tá falando, porque assim, a grande maioria das mulheres não olha pra si mesma, né? A gente, eu tenho um dinheiro, eu só tenho um dinheiro. A mulher, ela vai comprar alguma coisa pro filho. Vai. O homem, isso é fato. o homem não, o homem vai comprar pra ele. Verdade. E assim, é claro que, né, guardadas as devidas proporções, a gente tem que, em algum momento, olhar pra gente, porque é isso que vai fazer com que a gente seja uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma empresária melhor. Então, eu acho que isso aí são micro-revoluções diárias que você vai fazendo ali na sua vida e que com certeza vai repercutir na sua maternidade, na sua empresa, no seu casamento, enfim. Sim. E sem sombra de dúvidas, a gente precisa, essa organização de tempo, né? É tão importante a gente falar disso hoje em dia. Organizar o tempo que a gente tem, porque normalmente a gente fala, eu não consigo ir para academia, eu não consigo levar meu filho na escola, porque tem uma reunião, porque eu tenho uma meta, ou eu tenho alguma coisa para fazer. A gente tem que começar a pensar qual é a prioridade e saber fazer o nosso trabalho bem feito também. Eu falo Com isso. certeza. Eu confio muito no meu taco, assim. Tipo, não, eu tenho uma meta para cumprir, eu vou cumprir. Mas não necessariamente eu preciso trabalhar 12 horas ou 14 horas para isso. O filho eu vou traz fazer a minha essa meta. produtividade, né? E eu acho que o filho também, para quem empreende, ele traz um aterramento do que realmente importa. O que é problema? Você vê problema por outra ótica. Um problema na empresa, você fala assim, cara, isso aqui resolve. Problema é outra coisa. Problema é problema de saúde, é outra coisa. O filho, eu sinto muito isso, sabe? Ele te tira o seu tempo, isso é verdade, gente. Muito. Nossa, gente. Ele traz um cansaço também, que é inevitável, né? Mas ele traz isso também. É isso. Eu falo assim, pô, eu vou fazer. Eu vou fazer. E assim, o tempo que eu estou produzindo é uma máquina, né? Uma máquina. Gente, e eu acho assim, quando eu consigo escovar o dente da Iô e colocar o uniforme dela sem a gente brigar, eu falo assim, eu consigo conquistar qualquer coisa no mundo. O que vai ser um problema da empresa? Ela corre de mim. Aí ela não quer vestir a roupa, ela quer uma meia da cor diferente, ela quer passar batom vermelho, eu proíbo pra ela não pode passar maquiagem. E ela fala que as amigas passam. Isso com 4 anos, gente. Aí você com fala 12 que você eu nem não é sei. todo mundo. Você não é todo mundo. E aí o B.O. vem. Aí quando você passa desse furacão, que eu falo que de manhã, até 7 horas da manhã, eu vivi uma vida. Que aí eu acordo às 5h40, 6h. E pelica, pega, e cachorro morde, e ela corre, não quer trocar de roupa, e cai, machuca. 7 horas da manhã eu vou malhar. Eu falo, gente, eu quero malhar? Talvez eu não queira. Mas eu vou fugir de casa. Então eu vou malhar, entendeu? Eu vou dar uma fugida de casa. Exatamente. Então até 7 horas da manhã a gente viveu uma vida. Se a gente controla uma casa, a gente controla o resto tudo. É isso. Isso aí eu não tenho dúvidas. Exato. Oi, Ju, e assim, a gente tá aqui agora no momento Paco, né? Nosso momento Paco. Beber uma água aqui. Exato, né? A Paco, ela é uma marca que ela cresceu com consistência, com propósito, com estética, né? Tem uma parte estética que é muito forte da beleza, que isso é super importante, tá muito no seu DNA também, né? E ela representa isso, né? Quando a gente empreende com alma e com estratégia, porque é uma empresa que cresceu muito em pouco tempo, tem estratégia, mas também sem deixar de lado esse DNA deles.
E a Paco, ô Ju, assim, ela tem uma história muito profunda, com família, com memória. O nome veio de um diálogo super afetuoso da avó com as fundadoras, né? A Bárbara Muito estava com a legal, gente lá em São sim. Paulo, Nossa, foi, né? inclusive, uma honra conhecê-la, né? Nossa, Eu bati incrível. um papo super legal com ela, depois eu posso contar aqui. Exatamente. Sobre E assim, sustentabilidade. exato, porque tá no DNA da marca, né? Super. E você foi lá. E assim, Ju, no seu negócio, tem algum momento, alguma referência pessoal que inspira o que você faz? Ou como você se posiciona no mercado? Olha, eu acho que assim... Não, vou até trazer a Bárbara aqui de volta, né? A gente tá falando da Paco. A gente falou muito sobre essa questão, sobre a sustentabilidade, do que ela pensa e tudo mais. Do tipo de embalagem, de produtos que não geram tanto lixo. E aqui, para representar também a garrafa de plástico, né? E a gente pensa tanto nisso na Sava, e por isso que eu fui conversar com ela, inclusive, depois. Eu falei, eu queria sua opinião. Qual a sua opinião? O que você acha sobre o couro, né? O couro é um assunto que divide mundos. Opiniões. Porque tem gente que fala que não pode, porque só quer usar o couro ecológico e tal. E existe o tal do couro ecológico que, na verdade, está acabando com o mundo, que é um plástico. E eu trouxe isso para ela. Eu falei, agora eu quero ouvir de quem realmente entende sobre sustentabilidade e preocupa com os detalhes. Para ver realmente se eu estou caminhando para o mesmo lado. Porque a gente tem um pensamento na Saava que é sobre escolher a matéria-prima de acordo com o meio ambiente. Então, assim, a gente paga quase 23% a mais na nossa pele de couro para ter um couro com licenciamento. Isso não é só o licenciamento da Black Label, né? Que são os couros pirarucu e piton, que é obrigatório você ter o licenciamento para fazer a venda. Aquilo ali já tem um valor agregado. Mas o nosso couro bovino e o nosso couro caprino, você não precisa ter o licenciamento. Você pode comprar o couro e vender, normal. Mas eu faço questão de comprar de curtidoras que têm o licenciamento do IBAMA e que faz tratamento de água, plantação de árvores e tudo mais. E isso é pensado na nossa embalagem também, por isso que a gente não tem sacola e a nossa caixa é para usar em casa. Então, muita gente chega e fala, eu quero uma sacola para eu carregar. E realmente é mais fácil, né, carregar na sacola. Mas a gente fala, a gente não quer lixo. Você sai com aquela caixa na mão. E mesmo que seja uma sacola linda, a gente pode usar ali uma vez ou outra, mas a gente vai fazer o descarte daquela sacola. A caixa não. A caixa rígida com seu nome, ela vai virar uma decoração, vai virar alguma coisa. E, consequentemente, a nossa energia. A energia da Sava é 100% solar, de todos os ambientes. Ateliê, fábrica, loja, a minha casa da minha família e tudo, todos os lugares, inclusive as fábricas terceirizadas também. Então, é uma preocupação que a gente tem com isso. E escutar dela, ela falando, tipo assim, olha, eu não posso nunca ficar comparando e tudo mais. Isso eu conversei com a Corina também, ela estava junto. Aí a Corina falou, estou aqui para provar, eu estou com uma jaqueta de couro verdadeiro, né? Que, na verdade, a gente não pode falar couro ecológico, é contra a lei. Couro é couro. Couro é pele. PU é outra coisa. E elas falando sobre isso, como é importante a gente pensar nos detalhes e que o couro legítimo, tendo um licenciamento, uma preocupação, é um couro que vai virar uma herança. A jaqueta que você está usando, ela vai passar para o seu filho, para sua neta, para tudo. Então, isso tudo é pensar no meio ambiente também, né? Então, eu acho que os detalhes estão aí. Nunca Entendeu? mais A usei Sava PU caminha... depois da Sava. Não dá. Eu ainda falei, gente, não e eu tomo muito cuidado de falar disso também, principalmente falar aqui num ambiente que a gente está conversando com outras empresárias e com outras pessoas que empreendem e fazem do seu sonho algo real. Existem muitas pessoas que estão fazendo algo com PU ou com sintético e está tudo certo. Tá o caminho aí para todo mundo. Mas eu acho que dentro da Sava a gente tem esse cuidado e por isso que eu faço tanta questão de falar. Porque muitas vezes a gente compara, muita gente compara, inclusive, mas sua bolsa custa tanto, essa custa tanto. Se eu for explicar todos os detalhes, eu falo, olha, eu coloquei energia solar em todos os meus ambientes. Eu pago quase 24% a mais no método do meu couro. Fora minha embalagem, fora minha equipe. Eu faço questão de ter uma equipe que tem um salário legal e tudo mais. Então, assim, existem muitos pontos. E aí, você falou da Paco, eu me encontrei super, assim, depois que eu troquei essa ideia com ela, porque eu vi que a gente tá no caminho certo. Que sabe? legal. Gente, Mesmo. e assim, quando a convidada é incrível, o tempo passa Não, pelo amor de voando. Deus, Já tem uma socorro. hora que a gente tá conversando. E ela fala pouco, né? A Não, convidada gente, fala pouco. e a gente poderia ficar aqui mais perguntas 3 eu queria ter horas. feito. Tem muitas perguntas que a gente queria ter feito, mas tem uma pergunta, Ju, final, que a gente sempre faz para as nossas convidadas, para finalizar o nosso podcast, que é o seguinte: o que você falaria para a Ju
de 10 anos atrás, se a Ju, Deus. qual que era o conselho que você daria pra ela? O que você falaria pra ela? Se a Ju, de 10 anos atrás, entrasse por aquela porta ali e falar, oi, Ju, tudo bem? O que você diria pra ela? Nossa Senhora. Intenso, porque esses 10 anos eu vou te contar, viu? Teve muitos altos e baixos. Mas, sem sombra de dúvidas, eu falaria assim, nossa, vai ser muito legal. Vai ser muito legal o que a gente está construindo, primeiro lugar. Segundo, você vai se divertir. Isso é uma coisa que eu levo pra minha vida de todos os dias, sabe? Ontem mesmo era um dia que eu tava super triste. Triste não, cansada, mais baixa astral e tudo mais, que é normal. Mas eu sempre falo, gente, todos os dias é uma oportunidade de fazer algo novo e algo feliz, assim. Só aprendi com meu pai, tipo, a gente não perde a oportunidade de viver. Pelo amor de Deus, vamos viver. Essa é a minha frase, vamos viver. Então, eu falaria muito com essa Ju de 10 anos, que eu acho que a Ju de 10 anos atrás, ela era muito sonhadora. Não que eu não seja hoje, mas eu era muito sonhadora. Mas eu não achava que eu ia chegar onde a gente chegou, sabe? Não só com a Sava, mas a própria maternidade. Era uma coisa que eu não queria. O casamento, eu sempre achei que eu não ia casar. Então, sem sombra de dúvidas, eu falaria, tipo assim, você tá vivendo demais, vai dar tudo certo. E, principalmente, cuide de você. Assim, isso é a frase principal, que eu acho que eu nunca prestei atenção nisso. Eu sou muito de cuidar do outro, de presentear, de dar, de ouvir, sabe? A linguagem de amor é total presente. É total Ju, presente. Eu acho que essa Ava até representa isso. Talvez Total. por isso eu sou tão focada no detalhe. Porque eu fico sonhando com a pessoa recebendo a caixa. Uma pessoa. Tipo, você vai dar um chaveiro para fulano. Eu fico pensando como fulano vai abrir essa caixa. Como que ela vai abrir e falar assim, a Nath pensou em mim. E isso tem que ser traduzido para minha expedição, que vai passar pra frente. E sem sombra de dúvidas é por causa disso, né? Assim, em algum momento eu quis trabalhar com encantamento, porque eu amo ver o brilho nos olhos das pessoas, sabe? Sim. Então, há 10 anos atrás eu ia falar isso, que eu conquistei esse caminho do encantamento que às vezes eu nem enxergava ainda, mas principalmente cuide de si. Porque a gente esquece um pouquinho da gente quando a gente é muito do outro. Oi, Ju, e por falar em sonhos, a gente tem uma outra pergunta aqui super já emblemática do nosso DigCast, que é o nosso quadro do avião plotado. Desde que a Dig existe, a gente quero esse sempre avião. fala Nossa, disso. esse Olha, avião acontecerá. quando a Não, gente acontecerá, estiver gente. com o nosso avião plotado, confia mulher, que a gente vai botar todo mundo lá dentro. Eu estarei lá e a Ju vai estar lá esperando champanhe, entendeu? Causando. Eu vou estar na A executiva Ju desse vai avião. estar executiva com uma caixa e Vou. uma... Não, ela vai estar com a Eu bag. vou fazer as lembranças com essa bag, desse com essa avião. bag que ela Gente, nós trouxe hoje. ganhamos Ai, o hoje. porta-garrafas. Sério, a nossa caixa não tá aqui. Eu queria mostrar a Nossa, caixa. é. Porque eu não pode abrir a porta. Ah, eu Não, não depois posso. a Mas gente a gente tem que assistam mostrar. nos stories, em algum lugar você Isso, posta de novo. isso. Toda quando o semana a gente tá lá, né? O podcast. povo já fala, né? Não, toda Já fala. semana tá. Vocês são toda sócias semana, da... é. Me perguntaram outro Tá dia. bom. Vocês são sócias da Sava? Sim. Aí eu quase. Estamos no caminho, quase isso. Vamos pro caminho. E a gente tem isso porque é muito louco, né, Ju? Porque a gente, o sonho, né? Ele, igual você falou assim, eu tô vivendo hoje, é um sonho. Mas quando eu olho pra você, Ju, eu acredito que a Bru sente. Eu falo assim, meu Deus, pra mim a Ju tá só no começo. Porque o que eu vejo, assim, sabe? Eu falo assim, nossa senhora, o que é isso? A Ju é muito maior, né? Muito mais, assim, eu vejo muito mais. E assim, Ju, qual que. Que o bom, nosso obrigada. avião plotado é o quê, né? Uma piada nossa que não é piada. Piada nada. Piada Esse avião não. vai vir. Ele é o quê? Que a gente sempre falou, quando a gente tiver o nosso avião, que a gente vai botar todo mundo lá dentro, então, tipo, tava no casamento Trancoso, bora todo mundo no nosso avião, né? Então, o Trancoso tem, já perguntei, Trancoso tem pista, né? Tem. É o próximo casamento que a gente for lá, vai chegar no nosso avião e tal. Que é essa materialização, que representa essa liberdade, né, Ju? Porque nós, antes de sermos mães, de sermos empresárias, nós somos pessoas muito que amam viver, né? Você trouxe essa frase, não, eu tô vivendo. Nossa, Essa energia da vida, né? Que é incrível, né? Que é essa paixão mesmo de deixar o legado daquilo que a gente acredita, sabe? De contagiar. Então, assim, hoje, Ju, qual que é? Você chegou num lugar que você falou assim, tô feliz com os meus... com essa minha caminhada. Mas qual que é seu avião plotado? Assim, quando Nossa. você fecha o olho e fala assim, nossa, agora eu quero isso. Olha, eu tenho muitos sonhos, tá? Assim, toda hora eu crio um sonho novo e confesso que eles mudam, assim, de lugar o tempo inteiro. Se fosse me perguntar antes do Dig, tá? Eu acho que o Dig me mudou uma chave aí também de consistência, de entender o processo. Mas eu acho que até o Dig,
ou um pouquinho antes, o meu sonho era abrir lojas, muitas lojas. Isso eu sempre falei com a minha equipe, falava com todo mundo. Eu quero ter 10 lojas, eu quero ter franquia, eu quero estar nos estados, eu quero tudo isso. E eu trabalhei para isso. E o meu sócio também. O Diogo é uma pessoa que pensa muito na estratégia de expansão o tempo inteiro. Até que, quando eu entrei no DIG e vi a oportunidade que eu tinha... Oportunidade não, que eu podia me abrir, que eu podia ter dor. Porque eu me via como dona de empresa. Eu falava assim, dona de empresa não tem dor. Para os meus funcionários, eu não vou ter dor. Eu vou só motivar, só pôr para frente, só comprar presente, só fazer nananã, só abrir loja, só fazer isso. E foi no dia que eu descobri que, tipo assim, gente, eu sou uma funcionária, eu tenho uma dor, eu tenho algo ali que eu também não tô conseguindo construir. Foi quando eu me abri como estilista e falei com as meninas que eu tava com uma grande dificuldade de criação e marketing, que as coisas não estavam se encaixando. O marketing dos 7 dias do lançamento do produto não tava dando certo. E eu vi que eu tava falhando. Só que eu nunca tinha falado isso em voz alta. O DIG me ensinou isso. Tipo, pode colocar sua dor na mesa, que tá tudo bem. Ainda mais com a sua equipe, né? Isso aconteceu. E ali... eu percebi também, principalmente no dia do Visite uma Empresa, que é outra frase que eu levo assim, muito para minha vida, que ter sucesso, ser grande não significa ter sucesso. E a gente passou por essa fase, né? Uma loja em São Paulo, uma loja no Belvedere, a loja do Sion. E eu tinha um ateliê, eu tinha um monte de equipe, eu tinha uns 4 assistentes. Eu andava com um monte de gente preta atrás de mim, eu achava sensacional. Eu andava com um monte de gente. Eu falava, que eu tenho 21 funcionários, eu lembro dessa época. Eu achava sensacional. E meu financeiro suando. Até que um dia a gente viu que enxugar e fechar uma loja, por exemplo, não era dor, era ego. Mas, assim, fechar a loja não necessariamente era ganhar menos dinheiro. E, pelo contrário, hoje em dia a gente tem uma empresa muito enxuta, com uma equipe 1/3 do tamanho, o aluguel 1/3 do valor, porque eram 3 aluguéis em lugares caros. E, hoje em dia, a gente produz quase a mesma coisa. Eu chego quase no mesmo lugar, sabe? A gente diminuiu pouquíssimo, foi 12%, 18% mais ou menos. Com gasto 1/3. Então, Nossa, assim, com o resultado sucesso menor. era o meu ego, que era achar que era ter lojas e abrir franquia. Aí, um dia, o Diogo mesmo virou pra mim e falou, a gente vai ter franquia. Você quer fazer? A gente vai fazer. Só que deixa eu te contar, você vai ter um chefe em cima de você, que se você criar errado, tá errado. Você vai ter uma conta a pagar. Seu financeiro não vai ser seu marido quando você comprar sua roupinha e falar assim, estourou o cartão, ai, amor, dá um jeito. Não é isso. E, terceiro, franquia é padronizar o que não é padronizável. E a Sava não é padronizável. A Sava é feeling. A Sava é o tempo inteiro dinamismo, sabe? Toda hora a gente tá assim, não, eu vou lançar isso aqui. Aí, de repente, tudo muda de um dia para o outro. Como que eu tenho franquia de uma coisa que precisa acontecer de forma tão rápida? Então, esse era o meu sonho. Aí entrou o DIG, aí eu pus as cartas na mesa, pus o pé no chão, fui entender o que eu realmente queria. E aí, eu vi que o meu próximo sonho mesmo, é abrir as novas empresas que eu estou construindo agora e, sem sombra de dúvidas, fazer esse dia a dia funcionar. E lá no final, o resultado disso é ter mais dinheiro, sem sombra de dúvidas. O que eu quero, assim, se for pensar, Ju, você tem um desejo para fazer hoje, eu quero mais dinheiro, gente. Eu tenho zero vergonha de falar isso. A gente tem muito isso, né? Ai, vai ficar falando de dinheiro, vai falar de meta. Nossa, dinheiro é maravilhoso. Gente, eu quero dinheiro. Dinheiro é bom e a gente empresa gosta. redonda, eu quero meus funcionários felizes, eu quero tudo. Mas eu também quero dinheiro. Eu quero construir, eu quero viajar para os lugares sem ficar assim, meu Deus, eu vou para onde, eu vou para não sei onde. Eu quero viajar, eu quero pegar a ioiô e falar, você quer? Eu vou te dar. Quero mimar minha filha, eu quero fazer essas coisas. E, antes disso, porque eu acho que o dinheiro não vem para casa, eu não quero ganhar na Mega Sena, tá? Eu quero construir o dinheiro. É isso, eu quero poder ter a minha cabeça ativa e frenética que eu tenho em muitos lugares, sabe? E ver esses lugares prosperando. Uau. Ou seja, é fazer uma agenda bem feita. Maravilhoso. Tá difícil, mas a gente vai conseguir. Nossa, e a gente tá aqui, Ju, do seu lado, Obrigada, segurando sua amores. mão nesse momento, vendo esse sucesso de perto, se inspirando, pegando um pouco dessa energia também. Obrigada. E você é um case ali dentro da DIG, né? Que é uma mulher que movimenta em todas as frentes, colocou pão de queijo essa semana, depois roupa fichas. É impressionante, Ju. Hoje tá como no podcast. Exato. Olha que coisa. Fez um lançamento, o último lançamento foi de uma conversa que saiu. Foi. De uma mesa lá em São Paulo, né? de um DIG, né, encontro gente? nosso. O DIG explode a Mas nossa você é cabeça. executora. E isso aí, Ju, nada bate a execução. A execução é soberana. E isso, assim... Eu falo, eu vou interromper também mais uma vez, a gente Não. tá atrasado, né? Mas eu falo, todo mundo que me pergunta sobre o DIG, né? Que fala assim, mas aí, é uma escola de mulheres, aí a gente vai aprender o quê? Eu falo,
não tem muito como explicar. Mas, em primeiro lugar, você tem que estar muito ativa. Você tem que estar com uma cabeça de que você vai chegar e vai absorver. E vai se dar também. Então, a primeira pessoa que pedir uma ajuda, você tem que estar ali, sabe? Isso é uma regra que eu pus na minha cabeça. Qualquer digníssimo que me mandou uma mensagem, eu posso atrasar, tá? Demorar a responder, porque eu demoro. Hoje mesmo eu estava conversando com a Maria Rezende, pedindo desculpa sobre isso, que ela me mandou uma mensagem. E aí, mas eu tô ali, sabe? Tipo assim, o que você quer? Eu vou te responder meia-noite, mas a gente vai solucionar esse BO aí. Isso a gente aprende, né? A gente aprende com a dor do outro também. E o DIG é muito um espaço seguro, é o que vocês falam o tempo inteiro. É a gente escutar o outro, mas a gente também fazer. Então, toda oportunidade que aparece, a pessoa tá piscando pra mim assim, ó, tem uma palestra do DIG. Alguém olhou pra mim, o quê? Quer collab? O que você quer? Vamos fazer. Gente. Aí eu falei, meu pão de queijo, eu quero pão de queijo na sala, vamos fazer. É disposição, isso. É disposição pra ser feliz, é disposição pra fazer a empresa crescer, é disposição pra viver. E viver do jeito que você quer viver. Porque não tem nada mais bonito do que uma mulher vivendo a vida que ela decidiu viver. Sabe, Ju? E você é uma referência pra gente disso. Obrigada, amor. É muito bonito ver, você fala, você tem os seus altos e baixos. Ah, ontem eu tava num dia ruim, Eu sou óbvio. intensa em tudo. Mas, gente, Na dor e no sabor. mas tudo. é óbvio, e a gente é ser humano. Se a gente não tivesse altos e baixos, não estaria aqui, a gente estaria em outro plano. Aqui é humano, aqui é humano. Mas você tem uma disposição pra ser feliz que me inspira, nos inspira muito. Total, Ju. Ai, que bom. Ai, gente, esse Amigas. episódio... Não, agora eu quero já Agora outro. a gente vai fechar o podcast, vai tomar um espumante. Gente, porque sextou. Porque a gente precisa viver. Exato. Não, Ju, e assim, a gente vai ter que gravar depois um lado B, o seu lado B, porque as pessoas precisam Nossa. também te conhecer, né? Ai, Total. gente, meu lado B é assim, eu acabo com minha brand persona. Não vai poder, né? Nossa, de espumante Não que eu vai- vou acabar com minha brand. Mas normalmente as maiores, assim, clientes e pessoas próximas a mim me falam muito isso. Isso também é legal a gente levar pra vida. A gente acha que, eu vou trabalhar com luxo, eu vou trabalhar com uma grande venda, não sei o que, a gente tem que estar sempre impecável. É aí que a gente quebra o gelo. Debaixo de um grande look sempre tem uma mulher muito louca. E assim finalizamos! Que estreia, que estreia. Muito obrigada, Ju, por Ju, tudo. A gente adorei. ama A você, gente ama foi muito você. especial. Tiaguitas. Até o próximo Digcast. Beijo. Beijo. Obrigada.